Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle, em parceria com a Comissão Permanente de Saúde, para discutirmos acerca do pagamento do piso salarial dos servidores da área da enfermagem no âmbito desta municipalidade. Lembramos aqui que esta não é a primeira, não é? É a segunda reunião pública que nós fazemos, em parceria, as duas comissões, em que, além da comissão de enfermeiros, técnicos, auxiliares, da comissão que foi criada, do sindicato, nós convocamos o governo, gabinete, que aqui novamente se encontra, o Rafael Lima, a Secretaria Municipal de Administração, Cristiano Zamboni, Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, Secretária Municipal de Saúde, Júlia Putomati, Secretário Municipal de Economia e Finanças, Everton de Araújo Basílio, a diretora do Departamento de Planejamento, Avaliação e Controle, Ana Karina Fernandes, que aqui se encontra, a diretora do Fundo Municipal de Saúde, Ana Maria Carvalho, que aqui se encontra, sem prejuízo de outros técnicos que a gestão da saúde tenha considerado necessário convidar ou convocar. Como sempre, naturalmente, o convite também foi feito à senhora prefeita municipal, Sueli Rosim. Boa pergunta. Ela não veio, mas não chegou, né, Gustavo? Para mim, pelo menos, não chegou a justificativa. O Conselho Municipal de Saúde, tem alguém do Conselho aqui? O Conselho também foi convidado. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, cujos diretores aqui se encontram, e também o doutor Francisco, e as comissões aqui da casa, além, é óbvio, de termos estendido o convite aqui a todos os vereadores, como a gente sempre faz. Apenas para um breve resumo, nós fizemos aquela audiência, aquela reunião, aliás, pública, com o intuito de colocar na mesa para se contrapor os debates trazidos pela Comissão de Servidores, pelo sindicato, em contraponto com o governo municipal, que discutia a matéria, ora recebendo comissões, ora dialogando com o sindicato, mas para tirar os ruídos ou questionamento, inclusive, de que as conversas, essas reuniões precisavam ser mais representativas quanto possível, não é? Para clarear mais esse debate, colocar mais pessoas na mesa, nós fizemos aquela reunião, então, em conjunto, as duas comissões. Naquela oportunidade, as servidoras que compõem a comissão apresentaram um vasto material com base em dados levantados por elas, das estatísticas não só de outros municípios que já implementam o piso, independente da fixação dos valores a ser transferido pelo governo federal, como garantia, sobretudo tendo em vista aqueles municípios com maior dificuldade financeira, que é um dos escopos colocados aqui naquela audiência. E, para isso, elas pediram ajuda de um outro servidor, que é o Leandro, que não é economista na prefeitura, é economista de formação, e, por iniciativa das próprias servidoras, o Leandro foi chamado para auxiliá-las nos gráficos e organogramas que fizeram a respeito dos valores e dos questionamentos aqui apresentados naquela audiência pública.
Eu estou falando isso, viu, Leandro, para deixar claro, porque quando a gente assume a linha de frente, constantemente, as pessoas tentam buscar subterfúgios, às vezes, para tentar nos barrar na luta. E há quem tenha feito, nos últimos dias, alguns ruídos, talvez pessoas que lhe sejam desafetas, no sentido de sermos eu e você amiguinhos de infância. Eu não sei qual que é o parquinho que você frequentou, não sei o nome da tua mãe nem do teu pai, te respeito como servidor, que sempre frequentou a casa, e acho que aquelas pessoas que têm problema com você deveria resolvê-los diretamente com você, que é exatamente aquilo que eu costumo fazer nas minhas tratativas, né? Mas os mecanismos, vereador Meira, nem sempre são altivos, às vezes são rasteiros, e Vossa Excelência sabe bem disso. Né? O método tapetation, né? Tem o emblomation e tem o tapetation. Então, aviso aos navegantes e aos adversários que a gente acaba colecionando toda vez que toma uma posição. E eu vou sempre tomar uma posição. Tenho pavor de quem não tem posição, de quem não tem lado. As minhas brigas, compre-as comigo. Não misture outras pessoas nem suas trajetórias. Trave as suas batalhas de acordo com as suas conveniências. Mas comigo não, porque aqui enrosca o bigode mesmo. Tá certo? Feitas estas intervenções iniciais, eu vou lembrar que nós combinamos naquela reunião pública, nós combinamos que teríamos uma outra reunião, não é? Para que o PL pudesse ser apresentado. Foi dito pelos secretários, não é? O Cristiano antecipou que já havia, né, uma elaboração sendo feita a partir dos diálogos iniciais com as comissões e com o sindicato, e nós manifestamos desde ali a nossa preocupação em tomar conhecimento do PL. Quero só lembrar que, para além dessa discussão hoje, 2 pisos vão movimentar esta tarde, porque nós estaremos, na sequência, debatendo o piso do magistério. E vale aqui mais um esclarecimento. O piso do magistério chegou aqui nessa casa quase 16, 17 meses atrás, né? Faz 20 meses, esse mês agora fez, que o piso foi implementado, não é? Uma conquista de décadas de luta, mas chegou a essa casa como abono. E, a partir daquele momento, nós enviamos o projeto para o Conselho e para o sindicato. Por quê? Porque abono não é salário. Abono não mexe com o PCCS e não implica na maior parte dos direitos pelos quais se persegue uma luta como essa. E, por entender que piso é direito, nós fizemos daquela forma. Lembrando que eu tomo essas decisões pela formação política que tenho, e por entender que determinadas decisões precisam passar por uma escuta e precisa ser construída democraticamente e não em cima da necessidade de alguns tostões. Então, não tenho nenhum problema em ter enfrentado, vereador Meira, naquela oportunidade, alguns servidores que falavam: libera, deixa aprovar o abono, depois a gente briga pelo salário, você nos ajuda. E eu disse o seguinte: meu mandato é instrumento de luta, mas não é objeto. Então, você quer abrir mão de direitos, você abra conscientemente, né? Não vai ser a primeira nem a última vez que isso poderá acontecer no parlamento. Já aconteceu, inclusive, que foi o caso dos ACS, que foi uma decisão coletiva tomada. Mas nós, no convencimento, no debate construído, optou-se pela luta política, pelo piso do magistério e pela judicialização da matéria, o que foi feito através do sindicato de servidores. No caso da enfermagem, técnicos auxiliares,
no meio deste percurso, entre a primeira reunião que fizemos e esta, o PL chegou a esta casa, que é as duas cópias que nós fizemos chegar, e pelo menos nós tentamos fazer chegar a maioria das pessoas. No dia que chegou aqui na casa, nós tomamos a iniciativa de lê-lo aqui na tribuna, até porque é muito curto, né, extremamente curto, e, portanto, nós não tivemos esta reunião aqui, que deveria ter acontecido antes do PL chegar a casa. Eu vou pedir ao vereador Locadora, porque caso alguém não tenha recebido, que faça, por favor, vereador Locadora, a leitura do PL 65 de 2023. Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, projeto de lei número 65/23, concede complemento salarial aos cargos efetivos de especialistas em saúde, enfermeiro, técnico em saúde, técnico de enfermagem e auxiliar em saúde. Auxiliar de enfermagem nos termos da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022 e das outras providências. A Prefeita Municipal de Bauru, nos termos dos artigos 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Concede o cumprimento salarial aos servidores ocupantes dos cargos efetivos e de especialistas em saúde, enfermeiro, técnico em saúde, técnico de enfermagem, auxiliar em saúde, auxiliar de enfermagem, auxiliar em saúde, atendente de enfermagem, aqui entre parênteses, em extinção, da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. Parágrafo único. A criação do comprimento salarial mencionado no caput como base da responsabilidade da União de repassar a assistência financeira complementar correspondente ao município com base da emenda constitucional número 127 de 22 de dezembro de 2022, nos termos da presente lei. Artigo 2º. O complemento salarial de que trata o artigo 1º será custeado exclusivamente pelos repasses efetuados pelo Fundo Nacional da Saúde e será pago enquanto perdurarem as transferências dos recursos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a maio de 2023. A justificativa de motivo, por favor, vereador. Exposição de motivos, 22 de setembro. Senhor presidente, nós vereadores, temos a honra de submeter a apreensão e aprovação dessa augusta casa a presente projeto de lei que visa conceder complemento salarial aos vencimentos aos cargos efetivos de especialidades em saúde, enfermeiro, técnico em saúde, técnico de enfermagem, auxiliar em saúde, auxiliar de enfermagem, conforme determinação da emenda constitucional número 124, de 14 de julho de 2022, que acresceu os 2º e 3º do artigo 198 da Constituição Federal e também do estabelecido da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, com a fixação do patamar mínimo e do piso salarial nacional dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e dos auxiliares de enfermagem. O valor fixado de piso salarial nacional da Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, ficou estabelecido assim: enfermeiro, R$ 4.750, técnico de enfermagem, 70% do valor do enfermeiro, R$ 3.325, auxiliar de enfermagem, 50% do valor do enfermeiro, R$ 2.375. A carga horária considerada para o piso é de 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Dessa forma, o pagamento deve ser proporcional no caso de contratos com carga horária inferior ao período mencionado. A referida lei e emenda constitucional número 127/23 asseguram aos especialistas em saúde, enfermeiros, técnicos em saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde, auxiliar de enfermeiro e direito a um valor mínimo ao título de piso salarial nacional. Entretanto, para que este direito seja efetivado, é necessário que os órgãos governamentais locais implementem regulamentações específicas por meio de leis próprias.
O propósito do presente projeto é justamente regularizar essa questão no âmbito municipal. Importante mencionar que em 25 de agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal publicou um acordão final do segundo referendo à medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade, 7.222, estando a presente propositura em consonância com o que trazemos a esta Casa. Salientamos que a criação do complemento salarial tem como base a responsabilidade da União em repassar assistência financeira complementar correspondente ao município, com base na emenda constitucional número 127, de 22 de dezembro de 2022. O referido projeto retroagirá seus efeitos a mais de 2023, acompanhando a vigência do Piso Nacional de Enfermagem. Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação desse projeto em questão. Atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeita municipal. Bem, como ficou claro, o PL tem apenas 3 artigos, sendo o terceiro o entra em vigor na data da sua publicação, e concede complemento salarial. Não incorre em qualquer alteração no PCCS e também não contempla o debate, os desafios aqui colocados na apresentação feita na audiência anterior, acerca do independente de complemento, se adotar e se seguir o exemplo de tantos outros municípios no nosso entorno e no Estado de São Paulo, que já concedem o piso independente da lei federal, inclusive muito antes da lei federal. E para que nós possamos ser objetivos aqui nesse debate, eu queria iniciar da mesma forma, antes, porém, quero anunciar o vereador Edson Miguel e o vereador Júlio César, que também estão conosco aqui no plenário, além, óbvio, dos vereadores que me ladeiam aqui, o vereador Meira e o vereador Júnior Locadora. Comissão. Sem problema. Vereadora, você Guilherme, me permite? você quer falar antes? Enquanto isso, o pessoal vai dando o suporte. O Guilherme, eles vão precisar do telão. Por favor, vereador, fica à vontade. Vereadora, uma boa tarde a todos, obrigado. Agradeço desde já a presença aqui dos meus amigos vereadores, Coronel Meira, Júlio César, que está sempre mandando mensagem, perguntando desde o início, Louca, como que está essa questão do piso? O vereador Pastor Edson, na mesma, sempre perguntando. Eu pedi a palavra nesse momento, antes da comissão, vereadora, somente para deixar claro algo dessa forma. Este vereador, a formação dele é técnico de enfermagem. Desde no começo, de quando essa lei do piso, esse vereador mandou já 2, 3 ofícios para a prefeita cobrando o piso, fora as reuniões que nós chamamos pelas 2 comissões, e todo mundo sabe o meu empenho em questão do piso de enfermagem e toda a defesa que eu tenho com os profissionais da saúde dessa cidade. Quando eu falo que eu amo essa profissão, que eu admiro cada profissional, eu sei do que eu estou falando, não é eu trabalhei nisso, eu fiz parte disso, e acredito que um dos maiores motivos de hoje eu chegar até aqui tem muito disso, de você ter cuidado de pessoas, e aí sim você entender, dar valor, for aonde teve a mudança da minha vida. Muitas pessoas me questionam, eu sempre falo, eu lembro uma vez que eu fui cuidar de um rapaz num hospital, ele falou assim, então não é você é irmão daquele locadora, porque a pessoa não acreditava que o locadora estava cuidando dele, até eu abaixar a minha máscara e mostrar para ele que era o locadora, que eu fiz sim o curso e tive sim capacidade de virar técnico de enfermagem e estar cuidando de pessoas. Então eu amo essa profissão. Quando eu venho aqui nessa tribuna, quando eu defendo algo, eu tento sempre defender o que eu amo. Por isso que a gente está sempre defendendo a saúde, defendo o esporte, o amador dessa cidade, defendo a cultura, porque são muitos assuntos. Às vezes até falo, vereadora, como que você consegue abordar tantos assuntos? Né, vereadora? Eu tento limitar nos meus assuntos. E ontem, depois de uma reunião que foi convocada pela Comissão de Justiça, vereador Coronel Meira,
vereador Mané, Edson Miguel, o Mané Lozila. Estivemos aqui com o pessoal do governo, onde eles falaram em questão do que não daria, né, para pagar ali, para fazer do jeito. Eu mostrei, eu tirei o papel da comissão, pedi para imprimir, entreguei na mão do Everton, falei, é isso que eles querem. Eu sempre falo que é o meu jeito de tentar dar voz ao povo, a voz à população. Falei, é isso que os profissionais querem. Coronel Meira, o pastor Edson aqui fazem presente. A fala foi o seguinte, não conseguimos fazer isso em cima de algumas questões. Por isso, até hoje, eu liguei para o Coronel Meira, depois ele me ligar e pedir para o Coronel, se o senhor pudesse também participar dessa reunião, que o senhor entende muito bem juridicamente das coisas, e também estava na reunião de ontem. Só que aí, depois dessa reunião, gravei um boletim com o Nelson, onde eu expressei naquela fala minha o que foi falado dentro da reunião. Foi o que eu ouvi, e eu vi que dentro de um grupo, algum pessoal da classe não gostou. O locadora foi para o governo. Gente, ó, as coisas eu falo assim, que só eu sei o que eu passei para chegar até aqui. Que eu falo que a parte mais gostosa minha de ser vereador é não ter rabo preso com ninguém, porque aí você faz o que tiver que fazer. Então, só pedi a palavra nesse começo, que eu dei uma entrevista em si, alguns entenderam, né, que o locadora foi para o governo, a fala dele do jeito que ele falou, mas eu quero deixar claro que foi uma fala em cima do que eu ouvi do governo na reunião. Então, quero deixar claro que eu estou aqui, eu vou defender o piso até o fim e estou disposto. Como eu falei, sou formado em técnico de enfermagem, não tenho a mesma expertise que a vereadora Estela, vereador Coronel Meira, outros advogados da casa, que entendem juridicamente de algumas coisas. Mas o que não me falta é vontade de aprender e tentar entender cada caso. Então, eu falo, sou sim o defensor da enfermagem, como eu defendo a saúde. Então, eu estou aqui até o fim para brigar por esse piso. Espero que hoje as pessoas que estão aqui tecnicamente também consigam bater com o governo. Como eu falei, a reunião de ontem foi uma forma deles falar o lado deles. Hoje é o lado também das pessoas, dos profissionais da saúde. Por isso que esse projeto está aqui. Eu não dei um passo com ele a mais, porque essa reunião já estava marcada. Então, só queria deixar bem claro isso. Eu defendo, sim, o piso da enfermagem, independente de qualquer coisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado você, vereador Locadora. A comissão? Fiquem à vontade. Então, boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, eu sou Camila, sou enfermeira. Eu estou aqui representando não só a comissão de enfermagem, mas os 565 servidores da enfermagem daqui do nosso município. Nesse momento, eu sou porta-voz desses 565, não tenho nenhum conflito de interesses, a não ser defender aquilo que é nosso direito, aquilo que está na lei, naquilo que a gente busca, defender aquilo que a gente busca pelo bem comum. Assim como eu, vários de vocês estão estudando, correndo atrás, se despendendo inclusive de banco de horas para estarem aqui presentes. E mais uma vez, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, enquanto enfermeira, de estar aqui apresentando um pouco do nosso estudo em relação ao piso da enfermagem. Nós tivemos até aqui 2 reuniões com a gestão, uma com a presença da prefeita, e essa é a segunda reunião pública aqui nessa casa. Tá? Dessa vez, a gente não trouxe assuntos voltados para cálculos, porque isso já foi esgotado na reunião anterior. E aqui nós viemos hoje debater aquilo que está na lei, nas emendas constitucionais, fazendo o contraponto com o projeto de lei enviado para a Câmara, para ficar bem claro para todos os presentes que o que está sendo proposto está indo em desencontro com o que está na lei. Tá bem? Para a gente iniciar, vamos ter que apresentar alguns conceitos de novo. Tá? Então, o piso é o menor salário de uma classe de servidor público ou empregado de indústria privada,
E o salário, ele corresponde ao vencimento básico. Já a remuneração, ela envolve os valores, além do salário, outros valores que são de natureza fixa, mas também gratificação legal, comissões, ajuda de custo, auxílio alimentação, diária para viagem, prêmio, abono. Então, essas coisas elas não integram a remuneração do empregado. Elas não se incorporam ao contrato do empregado, ao contrato de trabalho. Elas não se constituem base de incidência a qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Entenderam que a remuneração, o complemento, o abono, ele está dentro de remuneração e eles não incidem nessas questões. Então, não vale, né? Não vale como ser considerado como piso, porque piso, na cartilha, que é a cartilha divulgada pelo Ministério da Saúde, ela fala que essa lei foi instituída o piso salarial nacional, para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras. Isso quer dizer que cada uma dessas modalidades profissionais incluídas na categoria da enfermagem receberá o mesmo valor mínimo em todo o país. O valor mínimo entende-se por salário mínimo. Tá? Ainda segundo a cartilha, a remuneração é a soma do vencimento básico com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, excluindo parcela indenizatória. Abrange várias espécies possíveis de pagamento, como vencimento básico, salário, vencimentos, subsídios adicionais, gratificações, entre outros. E o salário é o elemento principal da retribuição. Sendo o elemento principal da retribuição, o piso deve ser constado no salário e não abono ou complemento. Ainda na cartilha, teve um entendimento, inclusive essa última cartilha publicada, de forma oficial, não é a cartilha na versão preliminar. O STF, tem esse adendo aí, essa frase do STF, estabeleceu que a União vai garantir o pagamento da diferença entre o piso salarial e o vencimento básico. Tá? Por isso, vai caber ao governo transferir os recursos para completar essa diferença. Não quer dizer que o município pode pagar como complemento ou como abono. Está querendo dizer que o governo vai transferir esse dinheiro para que o município pague o valor no piso, no salário base. Essa lei, então, 14.434, ela foi criada com os objetivos de valorização e reconhecimento do profissional de enfermagem. Isso não fui eu, Camila, quem está falando. Né? Quem está falando isso é o Fabiano Contarato, o autor do projeto de lei 2564, que, a partir desse projeto de lei, deu-se a essa lei, né? A conclusão foi essa lei 14.434. Na exposição de motivos, ele colocou que a enfermagem merece valorização e reconhecimento. E essas duas coisas a gente não está vendo aqui no município. E aí vem, né, o projeto de lei 6523, ele está prevendo a valorização dos servidores da enfermagem de Bauru? Sabe por quê? Como que funciona a nossa valorização em Bauru? Vamos assistir o primeiro vídeo. O som não está saindo. Tem como aumentar, pessoal, daí? TV, tem como aumentar o áudio do... Acho que não, porque está na mídia, né? Aqui na TV, Põe o microfone do lado da sua... Vamos ver.
Gosto sim. Vingança com capacidade. Né? É que a gente passou da TV. É, mas a gente não. A gente pode falar algo? Peraí. Eu volto. Voltou? Carinho, né? Teve um pessoal que perguntou, prefeita, você acha a enfermagem importante? Prefeita, você não se importa com a enfermagem? Gente, são perguntas muito óbvias. Eu não preciso nem dizer da importância da enfermagem, dos profissionais de saúde, não só para minha vida, mas para nossa cidade. Então, a importância até chega a ser estranho alguém fazer uma pergunta assim, né? Lógico que é importante, não preciso nem dizer. Mas essa aqui perguntou sobre termos sonhar, né, com o piso da enfermagem. Gente, da nossa parte, quanto prefeitura, a gente está deixando tudo pronto, tudo alinhado da melhor forma possível. A gente ainda aguarda uma posição do governo federal com relação ao piso, né? Isso foi divulgado, mas tem muitos detalhes para os municípios. Não é só Bauru, tem muitos municípios, muitos prefeitos que estão na mesma situação que nós. Então, nós não recebemos, por enquanto, nenhum centavo desse repasse da União para o cumprimento do piso. Se nós tivéssemos recebido, nós já teríamos repassado. Vou responder essa. Bom, esse vídeo aqui foi um vídeo publicado no Instagram da prefeita no dia 25 de julho. Tá? Então, foi no dia 25 de julho. Ela fez essa publicação, falando que tinha deixado tudo encaminhado, que estava tudo encaminhado, e a gente colocou um trecho aqui, ó. Da nossa parte, está quase tudo pronto, aguardando o repasse para pagar, em 25 de julho. No dia 21 de agosto, o repasse da verba foi feita, essa é uma informação pública, tá? Caiu na conta no dia 23, a regra determinada pelo STF era que o pagamento fosse feito até o dia 21 de setembro. Dia 25 de setembro, ela enviou o projeto de lei para a Câmara. Dia 3/10, teve essa reunião da Comissão de Justiça, pedido, né, da participação dos secretários. O Sincerme e os servidores da comissão não foram convidados, mas nós ficamos sabendo dessa reunião, mas nós não fomos convidados, nem o Sincerme. E aí o que foi falado, inclusive foi divulgado na TV Câmara, né, nos trechos, né, mostrou para a gente que tinha uma pressa na aprovação do projeto de lei, né, mas uma pressa para aprovar uma coisa que está errada, de um projeto de lei que prevê uma lei equivocada. Né? Como nós, servidores, munícipes, podemos confiar que seremos valorizados pelo município? Porque do dia 25/7, que estava quase tudo pronto, esperou passar o prazo de pagamento, a gente já mostrou aqui na reunião passada que tinha uma série de inconsistências na informação do InvestiSUS, que foram corrigidas, tanto que a gente viu que algumas foram corrigidas, a gente teve até um incremento no valor, né? E que enviou o projeto de lei para a Câmara depois do período do pagamento, previsto para pagamento, e aí faz uma reunião que a promessa era ouvir a comissão, falou que a gente ia participar na reunião do dia 12/7, falou que a Comissão de Enfermagem, o Sincerme, estaria presente e iria discutir o projeto de lei antes de enviar para a Câmara, e não fez.
E aí manda assim e tem pressa para aprovação. Quem quer receber 10 centavos? Quem quer receber nada? Né? Porque aí vem com a ideia assim, ó, só os técnicos vão receber. É uma ilusão de que o técnico vai receber R$200, viu, gente? Nós vamos mostrar aqui por quê. A valorização oferecida pelo município de Bauru. Então, a gente pegou esse projeto de lei que foi lido pelo vereador Locadora, e aqui, no artigo 1º, ele já coloca que concede um complemento salarial. Então, cria uma lei para fazer um complemento para pagar um piso, o que é uma questão incongruente. Começa por aí. Ainda no mesmo artigo, prevê o pagamento para atendente de enfermagem. Apesar deles merecerem, porque eles trabalham, e é uma categoria que está em extinção, a gente não é nenhum demérito deles, da parte deles, mas atendente de enfermagem não está na lei. E ali, no projeto de lei, ela não deixa claro de onde vai vir esse dinheiro, porque do governo federal é que não vem, porque não está na lei. Não tem nem CBO contemplado isso na lei, não tem o CBO previsto. Né? Vai fazer o quê com essa informação? Está prometendo, está iludindo o atendente de enfermagem, achando que vai receber um dinheiro. E vocês me desculpem falar dessa forma. Eu estou aqui, mais uma vez, na posição de porta-voz. Mas a gente precisa apontar os erros, né? Porque é uma responsabilidade compartilhada. Nós não vamos ser coniventes com essa sequência de erros. Para explicar o projeto de lei, então, vamos convidar agora os representantes da gestão a esclarecer algumas dúvidas em relação ao projeto de lei, que eu acredito que possam ter sido esclarecidas na reunião de ontem, que nós não fomos convidados. A primeira pergunta é: o valor será inserido no salário base? Porque não está escrito no projeto de lei. Boa tarde a todos, senhores vereadores, colegas da enfermagem. Não será inserido no salário base. Será pago como complemento salarial. Vamos lá. Haverá separação do salário base dos valores decorrentes de gratificações conquistadas através da promoção e progressão na carreira? Sim, a promoção e a progressão não serão computadas para o cálculo do piso. O piso será calculado com base no C1. Espera aí, gente, vamos lá. Tá ali. Passar o vídeo do FNS lá para a TV Câmara, fazendo favor. Esse valor será incorporado à aposentadoria? Não está previsto na base do InvestSUS o pagamento para aposentado. Então, é outra pergunta ali, ó. Não será incorporado. Peraí, gente. Não será incorporado e os aposentados também não receberão. Exatamente. Então, é abono? É complemento? Complemento salarial. Não leva... Então... No artigo 2 do projeto de lei, está previsto aqui, ó, o complemento salarial de que trata o artigo 1º será custeado exclusivamente pelos repasses efetuados pelo Fundo Nacional da Saúde e será pago enquanto perdurarem as transferências dos recursos. Conseguiu? Tem um vídeo, né, do Fundo Nacional da Saúde, que faz a orientação sobre isso. Mais um erro da gestão. Será que ele vai colocar? Vai demorar? Posso colocar aqui, e eu coloco com áudio no meu, para a gente não atrasar, porque tem uma reunião depois. Vou fazer do meu jeito do áudio, né? Tenho, esse eu tenho. Do Elix José. A
A prefeitura pode criar um projeto de lei onde ele só será obrigado a pagar se o recurso vir, tornando o piso um auxílio que pode deixar de existir por falta de recurso? Não, vamos lá. Assim, a lei é muito clara em relação a isso, né? E a decisão do STF, mais ainda. Ela disse que com os recursos, que a limitação, o pagamento deve ser feito até o limite dos recursos. Não há dúvida, né, de que os recursos, do ponto de vista do componente federal, né, estão garantidos, foram reservados no orçamento, garantidos por um crédito, como a gente colocou aqui de forma, a série histórica, 7 bilhões e 300 milhões de reais, que nós acreditamos ser suficientes para compor essa despesa para 2023, já está no projeto na PELO de 2024, já os recursos para garantir isso, até porque nós temos que fazer cumprir a lei, né? Todos nós que somos do Executivo temos isso como ação core, né? Estamos aqui para garantir o cumprimento e execução do que está estabelecido. Então, não acho que, do ponto de vista federal, haverá nenhum problema em relação a isso. O que existe é que esse é um assunto ainda que está sendo discutido, como eu falei, sexta-feira foi publicado o acórdão pelo STF, abrindo prazo para os embargos que estão sendo discutidos, serão apresentados ao STF, que pode gerar alguns desdobramentos, como a gente colocou, a discussão de 44 horas para 40 horas, algumas outras questões, mas é para dar clareza, gente. Todo o trabalho que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, é para dar tranquilidade para os gestores, né? E para fazer com que a lei seja cumprida, que é fazer com que esse recurso chegue aos profissionais de saúde que fizeram jus aí com a publicação do Piso Nacional de Enfermagem. Certo. Bom, isso também não saiu da cabeça da comissão, como vocês podem ver. O Fundo Nacional da Saúde criou uma série de lives no dia 31 de agosto, no dia 1º de agosto, que depois foi adiada para o dia 4 de setembro. Nós participamos dessas lives, nós da comissão, enviamos, inclusive, questões para essas discussões, né? E tem muitas outras coisas que a gente não vai ficar colocando vídeo, trechos aqui. Então, nós fizemos a lição de casa. Então, a gente vem aqui para debater com argumentos sustentados pelo que está na lei, pelo que é discutido pelos representantes da lei, né, por quem criou, por quem escreveu essa cartilha. Nós não estamos aqui argumentando com achismo. Tá? Então, como pode passar um projeto de lei 6523 com tantas distorções nesse sentido? Então, a valorização esmiuçada da lei 14.434, tem um parágrafo 1º, que ela fala que o piso está previsto na Lei 7498, que é a lei que fala sobre a enfermagem. E aí a gente fez um destaque, um grifo aqui, ó, independente da jornada de trabalho para o qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. Isso está na 14.434. Além disso, o piso salarial dos servidores, que se tratam nos artigos 7º, 8º e 9º, ele é fixado na base de 70%, a razão de 70% do salário do enfermeiro para o pagamento do técnico e 50% para o pagamento do auxiliar de enfermagem da parteira. Vocês notam aqui que não fala de atendente de enfermagem na lei. E dá para notar aqui também que essa razão de 70%, de 50%, ela não é baseada somente naquele valor de 4.750, porque a justificativa que a gente ouve aqui em Bauru, que, diante da proporcionalidade, nós ganhamos acima do piso, que a proporcionalidade é uma coisa que veio discutida, que apareceu na ação direta de inconstitucionalidade 7222, que não está na lei, mas que está na ação e tem embargos de declaração que vão ser discutidos em relação a isso, mas não dá para considerar que somente que a gente ganha acima e achar que o técnico vai ganhar R$200 a mais, porque se ele for ganhar se ele tem que ganhar 70% do valor do enfermeiro, ele tem que ganhar 70% em cima dos 3.319, que é o C1 do enfermeiro no município. Então, não é mais
Não é mais aquele 2.300 e pouco que está aqui que nós vamos mostrar, tá? Então, tem que chamar atenção para esse lado também, porque a valorização também está baseada nisso. A valorização, então, conforme a emenda constitucional 124. Isso, gente, é a Constituição brasileira, tá? No seu parágrafo 13, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei, adequarão a remuneração dos cargos e dos respectivos planos de carreira, quando houver em Bauru A, de modo a atender os pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Como que a gestão fala que o nosso não vai ser incluído no PCCS? Está aqui na Constituição. E a DI 7222 colocou que é constitucional. A DI não falou que isso é inconstitucional. Lembrando, emenda constitucional é uma espécie de norma jurídica que altera a Constituição Federal. As emendas constitucionais são uma maneira de adaptar a Constituição às necessidades e mudanças ao longo do tempo, mas geralmente são consideradas alterações de grande importância e solenidade. Estão rasgando a Constituição? Vamos aprender a ler e interpretar a DI 7222. A implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título de, entre aspas, assistência financeira complementar pelo orçamento. O orçamento vem como assistência financeira complementar, conforme redação dada na Emenda Constitucional 127, que é a que prevê o valor destinado, que é a garantia do recebimento. B. Na eventual insuficiência da assistência financeira complementar, instaura o dever da União em providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura são os recursos provenientes do cancelamento total ou parcial de dotações, enfim. Tem segurança financeira, inclusive, para esse repasse. Mas, se não bastasse isso, já que a gestão está querendo seguir o STF, a DI 7222, em relação à proporcionalidade e não em relação aos demais, a gente trouxe um trecho bem interessante. A decisão do STF na DI 7222 adverte que o dever da União não impede, evidentemente, a implementação do piso no montante previsto na Lei 14.434 pelos entes que tiverem tal possibilidade à luz da sua conjuntura econômico-financeira. Ou seja, os entes federados e empregadores que tiverem condições estão autorizados a voluntariamente conceder reajustes para o cumprimento do piso sem a necessidade de auxílio da União. Ora, a semana passada ou retrasada, nós tivemos aqui nessa casa a apresentação da Lei Orgânica Anual, que também nós assistimos. Nós fizemos a nossa lista do orçamento, orçamentário. Desculpa, a gente fez o nosso serviço, a gente assistiu, e a gente observou que, no caso da saúde, teve uma destinação de 1% do Fundo Municipal da Saúde para a destinação de salário, para a categoria, para os funcionários da saúde. Nós temos conhecimento que algumas coisas relacionadas ao Fundo Municipal da Saúde prevê, por exemplo, que isso é característica do município, que pode chegar à destinação de até 20% do valor do Fundo Municipal da Saúde para pagamento de funcionários. Eu pergunto para vocês da gestão, administração, finanças, qual a possibilidade de colocar o piso no fundo de saúde? Seria importante, viu, Everton, você já aproveitar, eu estava até aqui comentando com os vereadores, que, na oportunidade, eu fiz uma observação, quando da apresentação pela secretária, de que os valores apresentados en passant, né, em perspectiva de reajuste, da ordem de 6%, se será ou não, e se vai haver os debates em outro momento, mas o apresentado não tinha
equilíbrio com os números colocados pela secretaria, que era da ordem de 1. E aí o secretário de Finanças falou que deveria, de fato, ter algum equívoco já ali e ficou de ver. E ele me deu resposta no dia seguinte, dizendo que havia, sim, um erro da Secretaria da Saúde, que ele já havia determinado que isso fosse corrigido. Você pode explicar isso também, Everton? Boa tarde, vereadora Estela, aos vereadores presentes, a todos que nos acompanham. Exatamente, na época, o orçamento da saúde, para ser bem sincero, veio... A previsão que eles fizeram foi em torno de 430 milhões de reais, quando eles tinham que se adequar num montante de 300 e pouco milhões de reais. A gente teve que fazer um corte superior a 100 milhões de reais daquilo que a saúde pretendia para o orçamento. E como na audiência da LOA, ela é prevista no dia 15 de setembro, até pela lei orgânica, mas o projeto de lei a gente pode entregar até o dia 30, então ocorrem algumas alterações ali, devido até a esses cortes e tudo mais. Foi verificado o quê? Realmente, na folha de pagamento existia um valor possível de corte, mas acabou passando batido relacionado a alguns benefícios, que é a mesma ação, né? Benefício de folha, que depois do apontamento da vereadora Estela naquele dia, a gente sentou junto com os técnicos do fundo e verificamos que tinha essa ponto a ajustar, e foi feita essa alteração. O projeto de lei que já foi encaminhado aqui na Câmara já contemplou essa verificação, assim como a parte do esporte, que também foi um outro apontamento feito pela vereadora, também foi ajustado. Os 2 pontos que foram os principais de ajuste relacionado a isso. Com relação ao questionamento que você fez relacionado a essa possibilidade, né, que sim, existe a possibilidade de se adequar ao piso, de aumentar o salário de qualquer categoria, isso é possível. A gente até solicitou, o Cris, junto com a equipe técnica dele, relacionado ao pedido de vocês. Realmente, o locador, ontem, na reunião de justiça, me passou a carta, e o pedido de vocês, pelo que eu entendi ali, principalmente ali, é receber o piso independente da jornada. Vocês querem receber o piso de 4.750, tal, mesmo sendo 30 horas, 36 ou 40, etc. Esse impacto dessa situação, realmente, a parte previdenciária, o próprio presidente da FUNPREV falou que tem algo, como a quantidade de enfermeiros aposentados que teria um impacto muito pequeno relacionado a isso, mas relacionado à parte orçamentária do município, isso geraria em torno de 1.500.000, 1.600.000 mês, algo em torno de 18, 19 milhões ano. Então, quer dizer, para a Secretaria de Saúde poder atender essa solicitação de uma categoria, né, específica, teria que tirar esse recurso de algum outro lugar da gestão da saúde, entendeu? Aí até um outro apontamento que a gente conversou ontem com o locador. Hoje a gente está conversando com sobre o piso da enfermagem, relacionado até à decisão do STF, como você falou, nada impede de ter uma valorização maior, mas hoje, devido a essa situação, tem essa situação que só o técnico, na proporcionalidade, estaria recebendo a menos. Então, foi feita essa adequação nesse sentido, né? E depois, se observar que for uma decisão de gestão ou da própria secretária de atender a uma categoria específica, sendo que a gente está no meio de um PCCS, atender uma categoria específica, quais seriam as consequências? Não sei. Ninguém está entrando no mérito do trabalho dos enfermeiros, porque a gente sabe tudo que vocês fizeram, principalmente na época da pandemia, etc. Não estou entrando nesse mérito. Mas, sim, a possibilidade existe, desde que ocorra um ajuste no orçamento. Da onde sairia esse recurso para fazer esse valor? Eu até assustei com o valor quando a gente levantou, eu achei que seria um valor não tão impactante, mas é um valor anual ali em torno de 19 milhões de reais ano. Esse impedimento não ocorreria, mas a gente teria que... No orçamento municipal é assim, né? Para você criar uma nova despesa, alguma coisa ali você vai ter que deixar de fazer, ou algum planejamento vai ter que deixar de ser feito. Mas respondendo a sua pergunta, possível é. É possível. Possível, assim, possível desde que a pasta da saúde, assim como outra pasta e tudo mais, tenha o seu planejamento previsto para o ano 2024. O que deixaria de ser feito com um impacto de 19 milhões de reais para atender essa demanda específica? O que poderia ser feito, Júlia? Gente, nós estamos no meio da construção do PCCS. Nós estamos discutindo aqui o repasse
do assistencial salarial complementar, da assistência complementar financeira da União. Acho que a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é o PCCS está sendo encaminhado para a administração para consolidar todas as propostas, inclusive incorporando, como a gente já conversou, eu já tive reunião com o pessoal, com o Natanael, inclusive no gabinete, e acho que com vocês a gente ainda não sentou. Mas seria o caso da gente explicitar o que está previsto em termos de PCCS, já para os próximos anos, atentando que nós estamos discutindo hoje a questão da assistência financeira complementar da União. Tem que separar as duas coisas, né? Eu acredito que sim. Hoje a gente está discutindo o piso, gente. Então, é isso, o piso. O projeto de lei. Ela vai falar, só para esclarecer, secretária. Hoje nós estamos debatendo o piso. É que o PL menciona complemento salarial. Sim. A discordância do trabalho feito pelos servidores, pela comissão de servidores, pelo sindicato, e acompanhado pela gente, é uma divergência de fundo. Conceder um piso, que é isso que ela pergunta se há possibilidade, porque se nós trabalharmos como coisas distintas, aí é que seria como no debate lá do piso da educação. Deu a boa, acabou a conversa. O que eles estão dizendo nós estamos colocando na mesa as perspectivas reais para que nós possamos ter direito a um piso e não a um complemento salarial que não incida na maior parte dos benefícios. Então, um assunto não é excludente. Não é excludente, pelo contrário, eles se complementam, porque eles estão propondo, não quero isso aqui, eu quero o piso, é esse o debate. Mas eu acho que, explicando mais uma vez, o piso é parte de uma discussão maior, que é a questão do PCCS. Gente, nós temos que explicar isso. Vamos ouvi-la, gente, até para que haja possibilidade de contraposição, vamos ouvi-la, vamos garantir a fala do secretário. Nós estamos encaminhando o PCCS para ser avaliado conjuntamente com todas as pastas no âmbito da administração municipal. Isso sim está sendo contemplado. Todas as solicitações, RT, coordenador de enfermagem, a valorização dos servidores, está sendo ampliada essa interlocução e estão sendo encaminhados nos próximos dias, inclusive até por conta da empresa que vai finalizar o PCCS, nós estamos já trabalhando para finalizar o PCCS. O que eu digo existe sim a perspectiva de discussão e de encaminhamento dentro das pastas todas das secretarias na administração. O que a gente está dizendo hoje, o que a gente veio apresentar, é a discussão do PL. Estamos prontos, sim, desde que a gente finalize essa discussão em termos da gestão municipal como um todo, no PCCS. Não, aqui nós vamos ter uma outra divergência de fundo, né? Para mim é uma novidade que o PCCS esteja adiantado a esse ponto. O da Câmara, por exemplo, já está completando 2 anos e ainda não resolveu. Estamos encaminhando para a gestão. Inclusive. Nós vamos ter agora, nas próximas semanas, mais uma rodada, que a cada 45 dias, 2 meses, nós estamos fazendo uma rodada. Eu não tenho essa mesma interpretação de que o PCCS está nessa agilidade. Porque aí, se nós imaginarmos que está, eu não creio nem mesmo que a administração tenha essa interpretação. Só se isso tudo mudou nos últimos 45 dias. Porque na última que nós fizemos aqui, não era isso. Até porque, na hora de encaminhar e fazer a finalização, isso vai ter que passar, por um sufrágio também entre os próprios servidores. E se vamos imaginar, vamos só supor que isso esteja aí nos próximos dias se avizinhando, então não vamos discutir o PL, já vamos esperar o PCCS, já vamos mudar a grade. Mas eu não acho. É só uma ilação, porque eu sei que não está. Não está. Nem na saúde, nem na educação, nem na administração e nenhuma outra. Então, assim, só para a gente colocar o debate no nível em que ele realmente está. Vereador Meira pediu a palavra. Pelo que a Camila falou, pelo que o Everton acabou de falar agora, eu já deu a entender que, caso a gente tenha o piso consolidado para as 3 categorias profissionais aqui, de acordo com o que foi estabelecido na lei, independentemente da carga horária,
Isso traria um impacto na folha de 1.560.000. Ok. Qual é o percentual hoje que se gasta com o pessoal no todo? Quanto? 41. Bom, levando em consideração que nós estamos bem abaixo do limite prudencial, né, que é 51,7, não é isso? 51,3, porque o limite é 54%. Então, significa que a administração ela tem uma margem considerável com gasto de pessoal na ordem aí de 10%, né, levando em consideração o limite prudencial. Se for considerar 54%, dá 13%. Então, eu tenho uma margem considerável, né, para conceder o piso, independentemente do valor da carga horária dos servidores. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, Everton. Eu penso assim, eu vou fazer uma explanação, eu falo que a Estela, normalmente, ela faz um preâmbulo muito enorme, né, muito grande, gigantesco, para depois ela chegar no assunto. Mas eu vou seguir na mesma linha dela agora, só para fazer um preâmbulo e voltando um pouquinho na época da pandemia. Se nós voltarmos na época da pandemia, se teve profissional que se sacrificou por ordem de prioridade, foi o da saúde. Depois vem policial, vem isso, vem aquilo, vem tudo. Mas ninguém pode negar que o profissional da saúde foi o que mais se sacrificou, que perdeu vida, que tem uma série de coisas. Muito bem. Eu sei porque eu tenho um filho que é da saúde, o Natanael conhece. Só ele pegou 4 vezes Covid. Né? Então, eu sei o quanto ele sofreu com isso, né? O quanto nós sofremos com isso, no momento que nem vacina tinha. Então, eu sei da labuta de cada servidor que aqui está e que passou no momento da crise. Por outro lado, não desmerecendo a categoria da educação, a categoria da educação, de uma certa forma, não tiveram as aulas, não teve isso, teve aquilo, mas a categoria, de uma certa forma, foi aquinhoada, né, com um valor, que era do Fundeb, considerável, ou seja, eu não tinha Fundeb para a saúde, eu não tinha como atribuir nada à saúde, porque eu não tinha fundo extra como a saúde tem. Parabéns, a saúde brigou, tem lá o seu fundo, eu acho que merece da mesma forma que a saúde. A educação merece da mesma forma que a saúde. Agora, eu entendo, Everton, com todo respeito a você, a secretária da Júlia, aos integrantes da administração que aqui estão, que é um momento propício, porque é difícil, que nem os engenheiros vieram aqui e pediram também um realinhamento de valores, de salários. Dinheiro para nós. Não é a Câmara que concede, é a administração. E você mesmo disse, olha, se a gente começar a conceder aumento salarial diferenciado por categoria, vai criar um certo transtorno. Então, você tem que fazer aumento linear. Aumento linear não é justo. Aumento linear é um aumento assim que fala assim, é 5%. Só que 5% para quem ganha R$ 1.500 é uma coisa, 5% para quem ganha R$ 10.000 é outra coisa. São valores bem distintos. Mas eu entendo que agora a administração, eu estou analisando sob o ponto de vista da margem que existe aqui, de 41 até 54, a administração tem uma grande oportunidade de valorizar a categoria da saúde, uma grande oportunidade. Por quê? Porque tem margem, eu sei que você fala assim, eu tenho que tirar da saúde os 1.560.000. Não necessariamente, você sabe disso. Há a possibilidade de pegar a lei orçamentária anual e fazer transposição de recursos de uma pasta para outra. E isso não é difícil, você sabe, você é técnico, você sabe que isso é possível. Então, eu vejo que essa aqui, agora, se a administração tivesse lá com o seu 51,3, ou seja, com a água no pescoço, ou seja, com a água no nariz, ali numa piscina, é uma coisa. Aí fala assim, não tem como, não tem como a prefeita pegar, conceder um aumento dessa natureza, porque ela vai incorrer no crime da lei de responsabilidade fiscal. Agora, se você conceder um aumento para a categoria agora, respaldado numa decisão governamental, dos deputados, por meio de emenda constitucional, por meio de uma lei, por meio de um assunto, por meio de uma lei federal, por meio de um assunto que foi debatido exaustivamente no Supremo Tribunal Federal, em que o próprio Supremo, que eu não sabia desse apontamento que a Camila fez aqui, que o próprio Supremo deixou claro
que os entes que puderem e tiverem condições de contemplar os servidores com o piso, que assim o façam, né? Independentemente da jornada de trabalho. Então, eu estou fazendo aqui uma... Eu não gosto de fazer propostas demagógicas e pirotécnicas e populistas. Não gosto disso. Eu trabalho sempre em cima daquilo que é técnico. E eu respeito quando vocês vêm aqui e defendem questões técnicas, como um monte de vocês defenderam. Mas agora, analisando por outro viés, e o viés ouvindo o servidor na pessoa da Camila, eu entendo que, olhando a nossa LOA, eu entendo que há margem para poder conceder o piso na plenitude para todos. Porque 1.560.000, na verdade, significa 1% da receita corrente líquida do município. Não é isso? Acho que dá um pouco menos. Menos ainda, né? Dá menos. Então, significa... O Everton é servidor, ele não tem interesse aqui em prejudicar ninguém. Então, ele tem, na verdade, que ser transparente conosco aqui. E ele é. O que eu peço, Everton, é que você, né, pega aquela calculadora que você tem, né, e você senta junto com o secretário da administração, senta junto com a secretária da saúde, e você conhece o orçamento melhor do que ninguém, você sabe a fonte de receita e você sabe a destinação das despesas, que você possa sentar e pensar e refletir e levar uma proposta real à prefeita. Por quê? Esse complemento, independentemente da forma como for aplicado aqui, aplicado o percentual de reajuste, ou seja, se for concedido o piso na sua plenitude, esse complemento vai vir. E isso pode, de uma certa forma, impactar em reduzir esse valor de 1.560.000. Pode, porque ele vai entrar no orçamento. Ele vai entrar. Então, eu entendo, Everton, com todo respeito, que a administração tem margem para poder conceder o aumento da categoria, de acordo com o piso, sem a proporcionalidade, mesmo com a jornada de trabalho de 30 horas. Por quê? Porque, volto a repetir, eu acho que agora é o grande momento da prefeita Suelen, da gestora pública que foi eleita pelo povo, e isso não tem o que discutir, de valorizar a categoria, no momento em que ela mais se sacrificou numa época pandêmica, e agora é um momento, e nós temos uma chance, temos um argumento para usar, independente das outras categorias, dos outros servidores que tem no município, de valorizar esse servidor que aqui está representado por essas pessoas. É isso que eu faço, essa é a minha proposta. Continue fazendo esses preâmbulos longos que eu estou gostando, viu, companheiro Meira? Só antes de você falar, Janaína. Ela havia pedido... vamos deixar só ela falar e você já responde de uma vez, Everton? Eu não vou me prolongar muito, eu sei que o tempo é curto. Só em relação ao que o vereador colocou agora, o STF coloca na peça dele que o impacto do Estado de São Paulo como um todo aumentaria só em 10%, já no Acre 126%. Então, não é o Estado de São Paulo a justificativa para ele ter colocado a proporção de 44 horas. Foi por causa das outras regiões mais pobres do Brasil, mais subdesenvolvidas, né? E em relação à questão... E outro dado também, né? De todo mundo que morreu da enfermagem do mundo todo, 30% é a enfermagem brasileira. É um dado do COFEM. Eu acho que é importante a gente mencionar a linha de frente mesmo. E, assim, em relação à questão da confusão de complemento com piso, o que está acontecendo? O STF e o governo e o Ministério da Saúde, eles falam da mesma coisa, e a parte da nossa lei nacional. Eles falam do piso. Apesar deles discordarem da regulamentação da jornada de trabalho, eles falam do piso. O que eu estou entendendo é que está tendo uma confusão na questão do complemento, porque o complemento é uma verba da União para o município pagar o piso, município e Estado. Então, quando coloca aqui no PL a criação do complemento, ele já foi criado. O município está legislando pelo ente federal.
O complemento já existe, aqui é a criação do piso. Pode colocar a partir de um complemento também. Só que, sim, está tendo confusão de que a legislação, o que está se colocando agora, é instituição e aplicabilidade de piso. O complemento já existe, a lei já existe, toda a legislação em cima pelo ente da União, e eu acho que é até imprudente o município fazer isso, legislar sobre um complemento federal. Acho que é isso. Perfeito. Se o argumento fosse construído por um jurista, não teria sido melhor. Eu posso só complementar o raciocínio do vereador Meira? Quando ele colocou lá do índice da folha de pagamento com a Receita, que está em 39,01, se hoje colocasse o piso, o 19 milhões, ela ia para 40,18%. Então, nada. Não, o impacto é pequeno. Aliás, viu, Meira? Na reunião anterior, por que nós fizemos o mesmo modelo? Porque elas, por conta própria, por esforço próprio, não é? Se organizaram, estudaram, e já na reunião anterior, fez exatamente o que elas repetiram agora. Por isso que ficou o pedido, antes de mandar o PL, vamos sentar de novo, porque elas fizeram essa lição de casa já na reunião anterior. Foi uma reunião de 3 horas, acho que um pouco mais até, em que todo mundo pôde se contrapor, todo mundo falou, e os argumentos foram colocados. E esse apelo já estava mesmo na mesa, não é? Inclusive o cálculo do impacto já havia sido feito, inclusive do ponto de vista da Previdência, do ponto de vista dos aposentados. A gente parabenizou, porque assim, foi um trabalho de pesquisa, e a gente sabe que largaram o trabalho, né? Alguns dobram, redobram, ficaram fazendo, não é? Exatamente. Na verdade, e vieram trazer esses números para a gente, que já serviu para dar uma clareada nas mentes sobre o... Na verdade, Estela, a comissão ela não usa do horário de trabalho para fazer as É noturno reuniões. ainda. É um turno Hora de extra. casa, é hora da família. A gente não ganha banco de horas. A semana passada, a gente saiu do sindicato 9h40 da noite. E por Então, isso assim, vocês a gente pediram, pegou às inclusive, o 7 da apoio manhã. do economista para ajudar a chegar nos números, né? Então, assim, é um trabalho exaustivo. Exaustivo. Fora as respostas que a gente dá para os nossos colegas, para entendimento, explicações. Eu vejo lá no grupo de profissionais da saúde, é o tempo todo vocês dando explicações. Porque é importante que as pessoas entendam, de fato, que não são 10 centavos. Entendeu? Não são 10 reais. Né? Não é porque aconteceu a pandemia e agora nós vamos ser valorizados. Nós carregamos a saúde nas costas. O cumprimento de todas as condicionalidades para vir a verba é executado, na sua maior parte, pela enfermagem. É a enfermagem que está lá quando nasce, a enfermagem que está lá quando morre, e a enfermagem que lida com o corpo depois que a pessoa morre. Somos nós que fechamos os sacos pretos. Somos nós que levamos a família para o necrotério. Somos nós, muitas vezes, que estamos do lado da família para compartilhar do luto. Sim. Entendeu? E nós estamos... Assim, a pandemia acabou, tiramos as máscaras, a gente não tem voz. Né? Então, é muito complicado isso. A pandemia acabou, 30 mil... profissionais da enfermagem faleceu, e aí, enfim, esse assunto de cálculo, tudo, foi amplamente discutido. Amplamente. Até então, o problema era a FUNPREV. A gente mostrou com cálculo que pagar o piso integral para 30 horas agora gera superávit na FUNPREV. Então, no vencimento básico, no salário base. Sim. Né? E o complemento, então, gente, o piso não é complemento. Complemento não é piso. Complemento não está na lei. O Bauru pronunciou um pagamento apenas com repasse do governo federal, ignorou a valorização pelo recurso do município. Qual o motivo de desconsiderar essa possibilidade? Né? Não está valorizando o que a gente faz todos os dias. Eu acho que tem uma coisa que vocês fizeram também, eu até estava mencionando aqui para o vereador, que foi a pesquisa acerca dos municípios que, independente dessa luta de quase 20 anos dos profissionais para conquistar um piso nacional, já pagavam.
né, municípios do nosso porte, maior que o nosso, menores do que o nosso, né, inclusive aqui do nosso entorno, que foi exatamente o desafio que vocês colocaram na reunião anterior. O Chico, você quer falar antes do Everton? Everton quer falar? O Everton, eu queria que você respondesse as questões colocadas, e eu queria que você já colocasse para nós com muita clareza, até por os mais velhos primeiros, até por conta do nosso horário também, e daqui a pouco os profissionais da educação também vão estar chegando, não é? Eu queria que você colocasse de forma muito concreta, porque a gente sabe que vocês são gestores, vocês estão na ponta das pastas, mas a gente sabe que a caneta está na mão da prefeita. E eu sei que você fez reuniões, né, além das mais ampliadas, você também, com certeza, fez reuniões reservadas. E sei que aquela primeira reunião, que trouxe muitos dados para cá, seguramente você, o Cristiano, também levou, né, e a secretária de Saúde levou para a prefeita. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa possibilidade, porque eu creio que, diante de tudo que está colocado aqui, há uma evidente dificuldade nesta casa em aprovar um complemento, por questão não só de justiça, mas por uma questão técnica, em que a gente vislumbra essa possibilidade e acha que seria uma medida assertiva. Mas a gente sabe que isso vai depender da caneta da chefe do Executivo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, e se você teve diálogos a esse respeito, porque isso também vai dar os nossos próximos passos, né? Que passos nós, aqui, enquanto comissões internas, vamos ter em relação a esse PL. Detestaria, confesso aqui, que fosse um retrato do que aconteceu com o abono da educação. Que o abono da educação acabou virando uma queda de braço de 8 meses, para depois, no final do ano, ser retirado sem nenhuma contraproposta na mesa, sem nenhum debate do piso, e gera aquele estresse desnecessário na categoria inteira. Não é? Então, que a gente pudesse combinar passos que realmente pudesse nos levar a resolver esse dilema. Sobre os apontamentos feitos pelo Coronel Meira, realmente, para fins de índice com pessoal, não teríamos problema nenhum, a gente tem uma margem considerável. Mas, até retornando o elogio, o Coronel Meira era presidente da interpartidária até recente, então ele sabe também muito bem relacionado ao orçamento. Eu vou tentar falar de forma menos técnica possível. A gente fecha o orçamento 2024 com a previsão de receita e faz a previsão ali das despesas que podem ser fixadas para o exercício seguinte, que nesse caso a gente está falando da Lua 2024. Então, a gente tem uma previsão de receita, a gente tem N fontes de recursos do Estado, União, de fundos e até relacionado a algumas doações na época, como teve do Covid. Mas o grande ponto principal são os recursos do Tesouro Municipal, né? Os recursos próprios da Prefeitura. Esse ano, a gente teve uma grande dificuldade específica para fechar o orçamento, diferente dos últimos 2 anos. Então, se a gente pegar o aumento da alíquota patronal para o equacionamento da FUNPREV de 22% para 28%, que já está previsto na Lua, o aumento previsto, pelo menos, do repasse da inflação, algo em torno de 5%, tanto no benefício do Vale Compra, quanto no aumento dos servidores, o subsídio previsto, que entrou na Câmara, relacionado aos usuários de ônibus, os contratos, em geral, da Prefeitura, que existe a previsão de repasse do IPCA, e as emendas impositivas, que indiretamente tiraram do orçamento geral da Prefeitura algo em torno ali de 18 milhões de reais. Né? Isso aí teve que ser retirado. Só esses pontos já dificultou a gente modelar as despesas fixas que já existem. Retirou, mas, de certa forma, também manteve, né? Exato. Não, os impactos da saúde, por exemplo, eles vão voltar. 50% vai voltar, Perfeito. Já está dentro do balanço. Só que, na hora de montar a peça, ele vai aparecer numa outra rubrica orçamentária. Né? Então, para a gente ali que está montando a peça, ele foi destinado para uma área específica. Então, isso aqui ocasionou um grande problema no equacionamento, porque assim, poderia simplesmente aumentar a previsão de receita para equacionar as despesas. Só que não é algo correto de se fazer, porque depois a gente vai responder por isso, principalmente quem está à frente ali a pasta de finanças, fazenda, economia, dependendo da cidade, tem essa situação. Então, a gente
Nesse ponto, a gente nunca teve problema de inflar orçamentos para gerar despesas ou para fechar uma peça orçamentária sem discussão. Então, isso a gente nunca fez. Hoje, o nosso principal problema é, por exemplo, vamos pegar esse cenário, né, em torno de 17, 18 milhões para o piso, adicionar esse gasto agora aqui para colocar no orçamento de 2024, que não houve a previsão. Isso não ocorreu essa previsão. Não tem essa previsão relacionada a esse piso, só relacionado ao repasse da União. Da onde sairia esse recurso? Entendeu? O que deixaria de ser feito? O Meira apontou bem, pode ser retirado de qualquer outra pasta, pode ser retirado da finanças, pode ser retirado da administração, pode ser retirado do jurídico, do esporte, da cultura. Só que hoje, com relação às despesas já consolidadas de caráter continuado de cada pasta, o nosso orçamento come 95% das despesas. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter muita dificuldade em resolver a situação da regra de ouro, porque você não pode gastar mais de 95% de receita corrente, você tem que ter 5% pelo menos da despesa corrente para investimento. A gente vai ter uma grande dificuldade com isso daqui para frente. Nos últimos anos a gente não teve, 23 eu também não vejo dificuldade, principalmente pelos investimentos que foram feitos em educação, mas eu vejo uma dificuldade daqui para frente, até na própria LOA 2024 eu já vislumbro essa necessidade. Então, só tentando colocar de forma técnica, cada pasta gerencia o seu recurso, tá? Eu não vejo problema em, de repente, respondendo a sua pergunta novamente, de fazer, só que o que vai ser retirado relacionado ao custo fixo? Esse é o grande ponto. Você me perdoe, na hora de então, fazer você me perdoe, mas eu vou ter que fazer alguns apontamentos aqui, fazer algumas coisas bem diretas. Sim. O município tem como reduzir algumas despesas, alguns encargos que ele assumiu. Eu vou apontar 2 para você. Primeiro, no tocante ao resíduo orgânico, que criaram aí uma porcaria de transbordo, né, lá no antigo aterro municipal, em que eu pago para jogar o lixo num container, eu pago. E eu pago depois para pegar o lixo lá do antigo aterro sanitário para levar lá no aterro municipal de Piratininga. Sabe qual o custo disso, ano? 20 milhões de reais. Você sabe disso. Sim. Então, 20 milhões de reais hoje se gasta de maneira, ao meu ver, equivocada. Porque bastava majorar o valor do contrato com a Endurbe. Está custando caro o pedágio. Então, vamos majorar o contrato. Vamos aumentar o valor do contrato. Se eu aumentar 5 milhões, eu fiz essas contas, esse cálculo, se eu aumentar 5 milhões para a Endurbe, para poder pagar hora extra, para poder pagar pedágio e tudo mais, né, porque o que a Endurbe gasta de combustível para ir para Piratininga, ela gasta de combustível para levar até o aterro municipal. Ponto. Então, não é combustível, é o pedágio. É o pedágio e a hora extra dos trabalhadores. Então, se eu majorar o valor do contrato com a Endurbe, eu posso majorar aí 4, 5 milhões e rescindir esse contrato com a Estre, que é um contrato, ao meu ver, equivocadíssimo, errado. É um atendimento do Tribunal de Contas. Balela isso é balela, isso é mentira, isso não procede. Porque não tem nada que impeça que a Endurbe faça a coleta do lixo, do resíduo orgânico, e leve diretamente para a Estre. Não tem nada que impeça, não tem nenhum apontamento nesse sentido. Então, Everton, é possível sim, e você sabe desse contrato, você mesmo, nós já conversamos sobre ele, é um equívoco. Então, só nesse contrato, se eu fizer essa mudança, essa rescisão de contrato com a Estre, e a majoração do valor com a Endurbe, eu tenho já um saldo no orçamento de 15 milhões de reais, o que é praticamente quase o suficiente para pagar os 19 milhões ano por ano. Aí eu tenho outro apontamento que eu gostaria de falar, só para complementar os valores, que é com respeito ao transporte coletivo urbano. Eu não sou contra o município subsidiar a passagem de ônibus, não sou contra. Eu acho que se o município puder contribuir, colaborar com aquelas pessoas que necessitam do transporte coletivo, quanto menor a tarifa for, melhor para ele é.
Mas, na verdade, nós sabemos hoje, né, que quem paga tarifa de ônibus diretamente do bolso é pouquíssimos trabalhadores. A grande maioria, quem paga são as empresas. Então, há uma pressão muito grande das empresas, né, para reduzir o valor do transporte, porque eles precisam pagar o vale transporte. Hoje, 70%, 80% das passagens de ônibus aqui de Bauru não sai do bolso do trabalhador, sai do bolso do empregador. Então, quando eu majoro, eu subsidio com 14 milhões de reais o custeio do transporte coletivo, eu, de uma certa forma, dá a entender que eu estou colaborando e contribuindo para o trabalhador que precisa do transporte coletivo. Mas, na verdade, eu estou, ajudando o empresário a diminuir o custeio dele com o transporte dos seus funcionários. Então, e isso não é muito transparente aqui para nós, porque é um ato deliberado do executivo, a tratativa da tarifa prefeita ou o prefeito, seja quem estiver no cargo, ele majora, ele aumenta o valor da tarifa de acordo com aquela tabela que as empresas apresentam, que elas colocam lá uma palavra mestre lá, que chama-se, nós precisamos estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. E aí aumenta quanto quer. Aumentou o pneu, aumentou o combustível, aumentou isso, aumentou aquilo. Então, por exemplo, nesse 14 milhões de reais que o município vai subsidiar o transporte coletivo, eu acredito que há possibilidade de uma negociação ainda com as empresas, com isso, aquilo, com as próprias empresas de transporte coletivo. Eles reclamam, falam que vão abandonar o serviço, mas não abandona. Ninguém abandona isso aqui. Ninguém abandona um contrato milionário como esse, do dia para a noite. Mesmo porque tem monopólio desse pessoal que é transporte coletivo. Essa região aqui pertence a uma família. A outra região de Prudente pertence a outra família, e assim sucessivamente. É um monopólio, para não falar um cartel. Então, o que eu falo, Everton, eu quero que você, como técnico, como servidor público municipal, né, você tem uma esposa que trabalha na educação, você trabalha nas finanças e tal, você é um servidor de carreira, que você possa observar esses apontamentos que eu acabo de fazer para você e levar como proposta para a prefeita. Porque, se nós fizermos um ajuste nesses dois contratos, nós já temos os 19 milhões para pagar para a categoria. É isso. E tem um que dá para apontar na própria saúde. A própria Secretaria da Saúde tem que repensar seus gastos também. Porque nós perguntamos aqui no dia da LOA se aqueles contratos que nós investigamos, pedimos e denunciamos por direcionamento e por valor exorbitante, estava na previsão do aumento da saúde para o ano que vem. A secretária confirmou que aqueles contratos que eu mencionei aqui estavam. Ali nós estamos falando, só do software, nós estávamos falando ali num pagamento que hoje é da ordem de quase 5 milhões para 60 meses, para saltar para uma média de precificação de 16 milhões para 24 meses. Isso já foi apontado, denunciado e, inclusive, está na corregedoria. E não parou por aqui na Câmara. Então, se isso aqui está no orçamento do ano que vem, como a secretária confirmou aqui na reunião da LOA, tem lugar para enxugar, hein? Redirecionar, tem lugar para enxugar. Na própria secretaria. O Everton, a gente quer te ouvir. Fala que eu discuto. Os apontamentos que o Coronel Meira falou realmente seriam, se realmente for algo de se realizar, se não fizer mais o transbordo, se não tiver mais esse contrato, realmente esse dinheiro pode ser realocado em qualquer pasta. Isso o senhor tem toda a razão. Mas, assim, na hora que a gente monta a peça orçamentária, Meira, sabe muito bem, hoje esse é um contrato que tem vigência, ele está vigente, e não tem como eu não fazer essa previsão na LOA. Então, é algo que pode ser adaptado durante a execução de 2024? Pode, mas não tem como eu deixar de fazer essa previsão desses dois contratos, por exemplo, que você citou na LOA 2024. Nada impede... Mas é por isso que você tem que conversar com a chefe do Executivo, porque se ela tiver predisposição de rediscutir esses dois e rediscutir direcionamento do que está previsto para gastar na saúde, a gente chega no valor que precisa. Não, isso eu me comprometo a levar esses apontamentos que vocês fizeram
e passar diretamente para ela, pode deixar. Só um comentário. Chico. E a lei ainda vem para cá, né? Foi apresentada a peça orçamentária, mas a lei ainda não veio, né? Já deu entrada? A lei orçamentária? Já. Já. Tá aqui, mas ela pode ser emendada. Pode, né? Até o final do ano, normalmente, mas pela lei orgânica tem que dar entrada até o dia 30 de setembro. Bom, boa tarde a todos e todas, né? Eu também aqui agradeço a todos os servidores que estão aqui lotando as galerias. Isso é sinal da relevância do tema que mexe muito na vida, não só funcional, mas também na vida privada desses trabalhadores. Agradecer, né, e parabenizar o empenho e o trabalho feito por essa comissão. De fato, a gente também participou, né, inclusive as reuniões terminaram aí tarde da noite. Eu não vou demorar muito no sentido de aqui fazer pelo menos uma crítica, né, à atuação do STF no que diz respeito, né, à ADI 7222, pelo fato, né, de certa forma, ter aí adentrado a esfera a independência do poder legislativo para descaracterizar totalmente a Lei 14.434/2022. E quando ele faz isso, quando ele afronta, né, essa legitimidade ou independência dos poderes, ele acaba ferindo de morte a intenção do legislador, colocada na Lei 14.434, que é justamente aquilo que o Coronel Meira colocou aqui, pós-pandemia, né, em agradecimento ao trabalho a importância que esses servidores da saúde, e principalmente os profissionais de enfermagem, tiveram por ocasião do enfrentamento da pandemia. Muitos pagaram com a própria vida. Nesse sentido, as críticas vão... Primeiro, existem vários embargos declaratórios nessa decisão do STF, questionando, inclusive, a ausência de maioria na formulação do voto médio, né, adotado pela Corte, que não haveria maioria naquilo que foi decidido, e também da questão da proporcionalidade, coisa que não está na legislação, em relação à carga horária. A hora que pegar o limite, a carga máxima horária semanal que consta na Constituição, que é de 44 horas semanais, sendo que hoje, nos profissionais da enfermagem, a carga maior, né, existente é de 40 horas semanais. Eu acho que existe um equívoco, como foi colocado aqui pela Janaína, na interpretação que o município faz sobre a questão da verba complementar, e ela usou muito bem a expressão que o município está apenas legislando sobre a aplicação da verba complementar e não sobre a aplicação do piso nacional da enfermagem, ou a aplicabilidade da Lei 14.434. Por quê? A decisão do STF, apesar com todas as críticas que a gente tem na ADI 7222, ela é clara em afirmar que a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar. Eventual insuficiência da assistência financeira complementar instaura o dever da abertura de recursos complementares por parte do governo federal. Ou seja, a questão do pagamento do piso, certo? O socorro que vem do governo federal é na impossibilidade dele ser adotado pelo ente público, não é? Como forma de garantia complementar. O STF em nenhum momento diz que é para pagar mediante abono ou
complemento salarial. E são coisas distintas. Ademais, está pacificado que vencimento, que piso salarial é o vencimento, estou usando a palavra vencimento no singular, é o vencimento inicial de uma categoria. Ou seja, é o salário base. Isso está sedimentado na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, porque o STF, ao julgar a ADI 4167, que fala sobre o piso nacional do magistério, a decisão é clara. Ele define, é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global. E vai mais, na questão onde existe no ente público o encarreiramento por lei, todas essas verbas e a sistemática de progressões devem incidir sobre o piso salarial de cada categoria. O STJ, Supremo Tribunal de Justiça, no tema 911, em recurso repetitivo, também definiu piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior. Então, isso está pacificado na jurisprudência. Piso salarial é vencimento básico. E, para não ir muito longe, vamos aqui no projeto de lei municipal, que, repita-se, foi dito aqui, já foi comentado em vários lugares. Vem para cá, apesar de todos os nossos esforços em pedir, em requerer, em solicitar, sem discussão prévia, tudo isso aqui que foi apresentado aqui pela comissão, que foi apresentado pela Camila, foi encaminhado para o governo para discussão. Em nenhum momento o governo sentou com o sindicato e com a comissão para discutir. Aí veio, com esse projeto de lei de 3 artigos, que cria enorme insegurança jurídica, inclusive para o município. Por quê? Ele cria um complemento salarial aos servidores ocupantes da parte de enfermagem, nos termos da Lei Federal 14.434/2022. Bom, nos termos da Lei Federal não tem proporcionalidade de jornada. Isso está na modulação do STF, que só é citada na exposição de motivos. Não fala aqui. Nos termos da Lei Federal 14.434, de 2022, com as modulações feitas pelo STF. É só ler a 14.434, que lá não fala em carga horária proporcional para pagamento. E outra, não especifica o que é esse complemento salarial. O que vai incidir sobre ele? Foi esclarecido aqui pelo Cristiano, que não vai ter reflexo em verbas, etc., etc. E a questão da transitoriedade era uma outra situação aqui que a gente já havia criticado, e me parece que agora, eu sempre digo, né, a gente acha que nunca vai piorar a coisa. Mas, ouvindo algumas coisas que foram discutidas na reunião da Comissão de Justiça ontem, eu acho que, às vezes, a administração ela consegue se superar no quesito de impingir maldade aos servidores públicos. Quando eu disse, inclusive para alguns órgãos de imprensa, olha aqui, eles vão, complemento salarial, ele tem natureza de salário. Independente se ele está sendo pago no vencimento básico ou não. Então, eu vou retirar, se o governo parar de pagar, isso significa que vai haver afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Aí, o que eles estão... E outra coisa, ele dizia, vai ter paridade com os servidores da ativa. Isso é uma regra constitucional. Aqueles que se aposentaram antes de dezembro de 2003, com integralidade dos vencimentos, têm direito à paridade. Tanto é que hoje aquele abono de R$ 70, que é abono
indenizatório, que é um abono não incorporável, os aposentados também recebem em razão da paridade. Agora, me parece, aí, segundo foi informado pelo Rafael, amanhã vem 2 emendas modificativas para cá, que vai piorar isso aqui. Vai piorar. Não, mas nós temos um encaminhamento sobre isso, Chico. Então, deixa eu só concluir, vereadora, já estou terminando. Se é o que foi noticiado, essa emenda que vem para cá, ela vai tirar a natureza salarial do complemento. Vai ser um abono indenizatório. Gente, isso não é piso. Por que vai ser abono indenizatório? Primeiro, para não permitir a incorporação no salário. Isso é pior do que aquilo que vem da educação, aqui que queremos lá, e não vai ter, porque não vai ter contribuição previdenciária sobre ele. Significa que não leva para a aposentadoria. Não é? E não vai ter paridade. Então, o que nós queremos aqui, para não me alongar, primeiro, né, feitas todas as ponderações que foram feitas ao Everton na questão, que a prefeita retire esse projeto de lei daqui. Vamos sentar para ver todas essas alternativas, porque recurso, ó, 1.500.000 por mês, é uma canetada para pagar a FIP que trouxe aquele projeto de lei mequetrefe aqui da concessão do esgoto. Não é? Essa coisa do PCCS aí que estão fazendo, custou acho que 3 milhões e pouco, me desculpa, secretária, ninguém tem essa informação. E outra coisa, o argumento é tão falacioso, secretária, que o orçamento é o mesmo. Se o piso vem agora aqui, se vai terminar agora em dezembro, para o outro ano, considerando que tem que ser antes de abril, que depois tem eleição, né, o orçamento é o mesmo. Então, tanto faz colocar, seria colocar aqui ou colocar lá, que o orçamento é o mesmo. Não vai, como é que, eu não sei onde é que, com todo esse discurso de austeridade do governo, onde é que vai ter dinheiro para fazer revisão de PCCS na ótica do governo, né? Porque recurso tem, né? Os contratos que estão provisionados aí na saúde com duvidosas legalidades, contratação, palavra cantada, etc., tudo isso que a gente vê com dispensa de licitação, o dinheiro corre a rodo. Mas para pagar servidor, nós temos aqui 2 discussões importantes hoje, que é o piso da enfermagem, é o piso da educação, que são leis federais, que já estão pacificadas. Município Barra Bonita está pagando mais do que Bauru. Borebi está pagando mais do que Bauru, paga acima do piso. Nós falamos, numa reunião com a prefeita, levamos exemplo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está pagando acima do piso, e sabe quanto é o déficit previdenciário lá, do regime próprio? Acima de 1 bilhão. Certo? E quando nós falamos, desculpa a secretária, e eu estava nessa reunião, foi muito infeliz em dizer para a comissão dos servidores para que eles prestassem concurso lá em Barra Bonita. Desculpa, em Ribeirão Preto. Mas eu comentei a arrecadação, gente. Ninguém, mas só completando, só um minuto, secretário, só para terminar aqui. Então fica aqui o nosso pedido, vereadora Estela, e para que o município retire esse projeto de lei dessa casa. Vamos sentar na mesa como se faz, a própria decisão do STF fala aí, para que eles, no âmbito privado, fazer a negociação coletiva. Vamos discutir, vamos negociar e vamos fazer uma coisa que seja digna para os servidores da saúde, que seja digna para os servidores da educação, que seja digna para os servidores aposentados que estão sendo enrolados há mais estão sendo enrolados em meses por essa administração. Obrigado. A Camila pediu mais 10 minutos. Ela quer falar sobre o Disque Denúncia. Eu vou pedir para a Camila ser objetiva, porque nós precisamos terminar. O intuito da reunião não era só marcar e fazer o ato político, certo? Nós temos um objetivo. Então, vou fazer uma proposta de encaminhamento prática aqui ao final. Então, vou passar rapidamente para a Camila, para que ela faça esses informes finais, para depois fazer uma proposta de encaminhamento aqui para o governo. São 2 coisas para falar, antes de chegar na questão do Disque Denúncia. Nós abrimos aqui uma tela da LOA,
E aí, pensando na questão da destinação dos recursos do Fundo Municipal da Saúde, tá? E aqui, nós vimos aqui um item, contratos assistenciais da saúde, em 2023, 72 milhões, e a previsão de 2024, 88 milhões, um acréscimo de 16 milhões e 120. E tinha ali, entre salários e benefícios dos servidores, um acréscimo de 2 milhões e 100. Será que dá, secretária, nessa somatória de 16 e 100 mais 2 e 100, para a gente pensar na aplicabilidade do piso integral com essa somatória? Porque contrato assistencial, se for pensar na questão de terceirização, para valorizar o que nós temos hoje, valorizar o servidor que está na ativa, saindo essa somatória, essa destinação desse recurso do Fundo Municipal da Saúde para o pagamento do piso, é possível? Camila, nós fizemos a retificação dos salários e benefícios. Na primeira apresentação, o valor... Na segunda apresentação, que foi a final que nós encaminhamos, saiu de 205 milhões em 2023, para a projeção da LOA, 222 milhões. Acho que você já está contemplando isso, né? Contigo. Então, é melhor a gente atualizar. Tá. A revisão foi feita incorporando o adicional da inflação e a reposição de tudo isso. Foi os valores atualizados. E esse outro, o reajuste de contratos assistentes, foi levando em consideração projeções para reposição nesses contratos também. Inclusive porque grande parte deles vai ser ampliada em termos da equipe de saúde da família. A gente vai ampliar vamos ampliar em mais 8 equipes. Estamos prevendo para o ano que vem. Mas o reajuste de pessoal é importante contemplar o novo valor, que é 222 milhões. É que eu estou com desatualizado aqui. Então, nós trouxemos outras coisas, mas, diante do tempo, não vai dar para passar, mas estava relacionado aos erros no InvestSUS ainda. Depois a gente disponibiliza para a gestão, se precisar, porque a gestão tem o entendimento de gratificação por título incluído no valor, insalubridade não deve incluir, abono de permanência não deve incluir, gratificação por exercício não deve incluir, anuênio, biênio, triênio, quinquênio também estava no entendimento, no documento enviado pela gestão. Então, a gente pede que a gestão faça essas correções de acordo com o que está na cartilha. Tá? O que impede, então, Bauru pagar o piso de fato para a enfermagem? Aqui a gente identificou um documento na Confederação Nacional dos Municípios, uma informação de 2022, em que Bauru informou a Confederação Nacional dos Municípios que a população de 7.714 pessoas ficariam desassistidas, desamparadas, por causa do desligamento de 3 profissionais da enfermagem por equipe, caso o piso fosse pago. Qual é a questão em relação a isso? A gestão da Estratégia de Saúde da Família, ela compete à Sorri. E a equipe de enfermagem da Sorri, ela é paga para a Sorri, e ela é muito bem valorizada. O enfermeiro da Sorri recebe mais de R$ 7.000. O técnico de enfermagem da Sorri recebe acima do piso, recebe o piso desde maio, e, recentemente, eles receberam um dissídio de 5%. Então, o salário do técnico já está em torno de R$ 1.500 e do enfermeiro de R$ 7.100. Tá? Então, não é empecilho, né, pagar o piso, porque o dinheiro não é igual ao nosso. Tá? A gestão do serviço é completa. Vários municípios do Brasil todo identificou que não havia impacto nenhum, mas Bauru colocou essa quantidade aqui. Será que a prefeita Suelen está realmente cumprindo o seu compromisso de governo? A missão dela era buscar, né, no plano de governo, buscar mais qualidade de vida e resgatar a confiança do bauruense, ser um governo honesto, transparente, comunicativo, com total participação da população, uma gestão que busca o interesse coletivo e não individual, uma administração que não promete, mas que compromete a fazer Bauru viver o que realmente merece.
uma gestão limpa e humanizada. Nós estamos pedindo essa humanização. A enfermagem merece. É um interesse coletivo a enfermagem ser valorizada e ser reconhecida como agente de mudança, como agente da saúde, porque o nosso trabalho implica na saúde dos bauruenses. É o nosso trabalho que faz a diferença. Por que estamos requerendo o piso integral para 30 horas? Para que se cumpram a Lei Municipal 5.950 de 2010, que estabelece como jornada básica 30 horas semanais. Tem a jornada suplementar de 36 e de 40, mas a jornada básica é de 30, inclusive os editais de concurso, eles colocam 30 horas. A Emenda Constitucional 124, de 14 de julho de 22, que pede para adequar o plano de carreira existente, isso a gente já foi falado, isso aqui é só uma conclusão, e a Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, que fala que o pagamento deve ser feito independente da jornada de trabalho. Já que quer considerar a questão do STF, a DI 7222, foi levantada para perguntar se o piso era constitucional ou não. O piso ele foi declarado constitucional. E a mesma DI informa que os municípios com recursos podem pagar de acordo com a Lei 14.434, que é o caso de Bauru. O que impede de Bauru de pagar o piso salarial para a enfermagem? Vontade política. Vontade. A nossa proposta é enquadramento do piso na categoria C1, considerando a jornada básica de 30 horas semanais. Isso significa que quem faz 36, 40, vai ter o acréscimo escalonado. Enquadrar o servidor na grade que se encontra, mudando o salário base, incidindo sobre a progressão sobre esse novo valor. Inclusive, nós temos planilhado esse valor como seria. Também está à disposição para ajudar a gestão. As promoções e progressões ocorridas a partir da criação do piso salarial deverão ter como base de cálculo os valores do piso em item específico no holerite. O que a gente identificou? A prefeitura não repassou a verba no Ministério no prazo estipulado, que era 21/9. Demoraram 1 mês após o recebimento do repasse para fazer um PL que está inadequado. Preencheu inadequadamente o InvestSUS e continua errado. Inclusive, a gente pediu os valores, e aí, por conta de uma questão de justiça, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso a gente não pode receber, tá? Nós recebemos um documento hoje informando. O CNES continua com inconsistência. Inclusive, durante essa semana, a gente recebeu do DEPAC, cada chefia recebeu do DEPAC, a informação que a chefia deveria atualizar. Então, tem chefia que está atualizando, que já atualizou várias vezes e continua dando errado. Então, não adianta informar o InvestSUS certo, que a Camila faz 40 horas, se no CNES está informando que a Camila faz 42, tá? Tem que corrigir isso daí. Não convocar o sindicato e a comissão para discussão prévia do projeto de lei conforme combinado com a prefeita, foi ela que combinou isso com a gente. Faltou transparência nessa questão de quem vai receber, mas a gente entende que foi por questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E, enquanto os erros existirem, a enfermagem vai continuar sendo prejudicada e sem valorização de acordo com a lei. Para isso, o Ministério da Saúde já tem um canal de ouvidoria, que é o 136. Nesse canal, tem uma parte do Disque Denúncia, então nós somos orientados pela Federação Nacional dos Enfermeiros fazer a denúncia a toda e qualquer irregularidade em relação ao piso salarial nacional da enfermagem. Então, caso aconteça de não ser incluído no piso, no salário base, é para informar. Caso aconteça atraso de pagamento, é para informar. Qualquer coisa relacionada a isso é para informar. Então, a opção está aqui, é 136, a opção 9, depois 2, depois a opção número 3. Muito obrigada a todos. Muito bem. Vamos agora para a parte prática, que nós temos mais uma reunião na sequência para discutir o piso do magistério. Eu proporia, viu, Everton, Cris e secretária Júlia, eu vou formular, como fruto dessa
reunião pública a Comissão de Justiça, antes do relatório, porque o relator havia pedido a reunião com a comissão, na comissão com os gestores, né? Administração, finanças e a saúde. Eu vou solicitar formalmente, como fruto dessa discussão, que a prefeita agende uma reunião com os vereadores e as comissões, sobretudo as comissões que estão aqui envolvidas, a fiscalização, justiça e saúde, com representantes da comissão de servidores e o sindicato, para que a gente sente e dialogue a retirada desse projeto. A retirada desse projeto e a adequação para um projeto que realmente possa vir a garantir aquilo que foi apresentado aqui, não só pelos servidores, mas ratificado aqui pelos vereadores. E digo que é o melhor caminho. É o melhor caminho porque haverá resistências aqui na casa em seguida, da forma como está. Haverá resistência. Então, é melhor buscarmos um caminho juntos, né, que a gente quer resolver. A gente vai pedir, então, essa reunião formalmente para os próximos dias, para que a gente faça exatamente aquilo que nós queríamos ter feito antes da chegada do PL, uma reunião. Também concordo que não tem meios de emendar o PL. Ele só tem 2 artigos, não tem como mandar emenda substitutiva, não dá. Na prática, não dá, até porque a própria justificativa de motivos e o espírito da lei conforme mandada do processo 185, que é o PL 65, ele vai no escopo de um complemento e isso vai contra o espírito da reivindicação e que nós todos consideramos justo. Tá certo, Everton, secretária, Cristiano, Bugalho e chefe de gabinete, nós vamos formalizar isso e vou pedir para que seja feita a partir da Comissão de Justiça. Lembrando que depois da Justiça ainda tem Economia, mas se nós conseguirmos pactuar uma forma adequada da condução com um novo projeto, não é? Nos termos em que a gente considera justo e adequado, seguramente não vai encontrar resistência e vai tramitar rapidamente aqui pela casa. Tá certo? Aí a gente avisa a todos e vamos seguir juntos aí nessa luta. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a presente reunião pública para debate do PL 185, do processo 185, PL 65. Agradecendo a presença de todos e todas, nós vamos fazer um intervalo aqui de 10 minutos para que adentrem os servidores da educação. Peço que permaneçam aqueles secretários convocados para o debate do piso do magistério e os demais servidores que estão aí trabalhando conosco nessa tarde possam fazer esse pequeno intervalo. Obrigada.